cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Os que trouxeram a Bíblia, faça o favor de abrir comigo o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, versículo 18 em diante. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Nós vamos iniciar a leitura no versículo de número 18. Os irmãos encontraram o texto, amém? Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, versículo 18. Diz assim: E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atormentar e os perturbar, para tornarem a cidade, e falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes, os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descendiam dele o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá. De todo modo, depois disto, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Amém? Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, pela noite de hoje, pelo privilégio de estarmos na tua casa, pela oportunidade de te adorar, de exaltar o teu santo nome. Te peço que o Senhor continue conosco por mais um instante, que o Senhor continue falando ao coração da tua igreja, e que a tua obra, Pai, se concretize sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem que Deus firmou ao meu coração para esta noite é: após a aflição, Deus vai te exaltar. Amém? Consegue profetizar isso na vida de um mínimo duas pessoas? Após a aflição, Deus vai te exaltar. Agora consegue profetizar com convicção que Deus vai fazer após a aflição? Deus vai te exaltar. Glórias a Deus. Alguém crê nisso? Amém? O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele é muito lindo. A Bíblia está revelando a nós aqui um grande livramento que Deus operou em prol do seu povo. A Bíblia nos mostra a intervenção divina no momento em que Israel estava sendo afligido pelos seus adversários. Não é de hoje que Israel está sob ameaça de guerras. Se pararmos para analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que desde o princípio Israel sempre viveu debaixo de ameaças de guerra. Israel sempre teve inimigos ao seu redor para o afligir, para tentar roubar a sua paz e afastá-los da promessa de Deus. O texto em questão, ele revela a nós uma destas aflições que Israel estava submetido.
uma dessas ameaças de guerra que Israel precisou enfrentar. Mas nesta ocasião, algumas lições e alguns aprendizados trago à existência ao nosso coração. Porque o capítulo de número 32, ele se inicia dizendo: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Depois disso, por quê, pastor? Muito simples. Nós precisamos entender como foi o princípio do reinado do rei Ezequias. A Bíblia vai dizer que com 25 anos de idade, Alisson, ele começou a reinar sobre Israel. E ele decide seguir uma contramão daquilo que o seu pai havia estabelecido sobre o povo. A Bíblia vai dizer que, todavia, Ezequias trilha o caminho de Davi. Ou seja, ele decide fazer aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele decide tomar como exemplo aquele que foi o maior rei da história de Israel. Aquele que a Bíblia vem descrevendo como homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que no primeiro mês do primeiro ano do reinado de Ezequias, ele abre as portas da casa do Senhor que estava fechada. Ele purifica o templo, a casa de Deus, juntamente com os levitas e sacerdotes. Ele extingue a idolatria do meio do povo do Senhor. Ele devolve os cultos de adoração a Deus dentro da casa que pertencia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele convoca o povo a celebrar as festas que Deus havia decretado sobre o seu povo e que por alguns anos já não eram mais celebradas dentro de Israel. Ou seja, o princípio do reinado de Ezequias, ele decide fazer tudo para agradar a Deus. Ele decide andar em conformidade à vontade de Deus. Ele decide obedecer às leis do Senhor. Porque nós precisamos entender que viver a vontade de Deus é decisão, é escolha, é opção. Ezequias tinha a opção de seguir o exemplo de seu pai, mas ele decide seguir o exemplo de Davi. E ele faz de tudo para agradar a Deus, para andar em conformidade com a vontade de Deus. E depois disso, Senaqueribe se levanta, juntamente com o exército que ele governava, que era o exército da Síria. E ele decide invadir o território a qual Ezequias estava reinando. Parece que as coisas não encaixam, sim ou não? Porque normalmente, Diego, o que nós aprendemos é que se obedecermos a Deus, se fazermos a vontade de Deus, se trilharmos o caminho de obediência, nós não passaremos por aflições, nós não passaremos por dificuldades, nós não passaremos por necessidades, inimigos não se levantarão contra nós. Mas o texto está dizendo que um homem que decidiu obedecer a Deus, que decidiu agradar a Deus, depois disso tudo, um inimigo se levanta contra ele para o afligir. Nós precisamos entender algo, pelo amor de Cristo Jesus. A nossa fidelidade com Deus não anula em nós as provações. O nosso compromisso com Deus não nos garante uma vida terrena longe de adversidades. Pelo contrário, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Pastor, então do que vale a nossa fidelidade com Deus? É a certeza que em meio às aflições Ele permanece fiel para o seu povo.
Precisamos entender que a nossa fidelidade com Deus é uma linha de mão dupla. Quando somos fiéis, experimentamos também da fidelidade dele para as nossas vidas. Quando a nossa fidelidade é manifesta para com o Senhor, é a certeza que em meio às aflições Ele se manifestará ao nosso favor. É a certeza que se passarmos pelas águas, Ele passará conosco. É a certeza que se sobre o rio nós caminharmos, nós não seremos submergidos. É a certeza que se passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, ou chama alguma arderá em nós. Nós precisamos entender que a nossa fidelidade com Deus não nos impede de sermos jogados na cova dos leões, mas é a garantia que Ele se manifesta e Ele fecha a boca dos leões. É a certeza que em meio à fornalha de fogo Ele é o quarto homem fiel e justo para permanecer conosco até o fim. Pastor, então do que serve ser fiel? Serve como garantia que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. O meu conselho para a tua vida é: não abra mão de permanecer fiel, mesmo mediante as aflições. Pois sempre que decidimos o caminho da fidelidade com Deus, experimentamos a fidelidade dele para conosco. Ezequias, ele compreende isso. Ele é fiel ao Senhor, e mesmo assim ele é afligido. Mesmo assim a notícia que ele recebe é que Senaqueribe estava à sua direção, com a intenção de tomar aquilo que Deus lhe havia dado, de usurpar o seu reinado, de acabar com o seu governo, após ele provar para Deus que ele era alguém que queria ser fiel. Mas mediante a isto, alguns pontos do texto me chamam a atenção da noite. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a predisposição de Ezequias. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é a predisposição de Ezequias. A Bíblia vai dizer que quando a notícia é dada a ele, que Senaqueribe, rei da Síria, estava em Judá, com a intenção de propor uma guerra, ele tem a predisposição em se fortificar, em restaurar os muros, em construir um muro para fora, em fazer armas para o seu exército. Consegue entender isso ou não? A notícia é: a guerra está próxima. Senaqueribe já propôs o confronto. E precisamos compreender que nesse período bíblico, a Síria era a maior potência mundial. Ou seja, o confronto não era contra qualquer nação, não era contra qualquer rei, não era contra qualquer exército. Era a maior guerra que ele poderia enfrentar. Ou seja, a sua atitude, Marília, não pouparia Israel do fracasso. A atitude de Ezequias não evitaria a derrota. O que Ezequias podia fazer era insuficiente mediante a sua necessidade. Mas ele estava predisposto em fazer aquilo que estava em seu alcance. O nosso grande problema, na maioria das vezes, é que em meio às aflições, nós queremos que Deus faça o milagre nas nossas vidas,
através do haja. Igual ele criou os céus e a terra. Haja luz, haja terra, haja água. Nós queremos que a manifestação de Deus seja simplesmente através de uma palavra nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem poder de fazer sim. Mas lendo a Bíblia, eu compreendo que na maioria das vezes a exaltação de Deus vem através da nossa predisposição em fazer aquilo que está no nosso alcance. Às vezes é insuficiente, às vezes é irrisório, às vezes realmente não vai resolver o problema, mas é o que Deus espera para Ele manifestar e mudar a nossa história. Entenda que aquilo que você pode fazer é pouco sem a manifestação de Deus, mas com a manifestação de Deus é o suficiente para viver a exaltação após a aflição. Eu acho lindo o texto de 2 Samuel, capítulo 23. A Bíblia vai dizer que um homem por nome de Samá, ele estava com alguns agricultores, pai, em um pedaço de terra cultivando lentilhas. Quando de repente eles olham e o exército filisteu estava vindo em suas direções. A Bíblia vai dizer que aqueles agricultores, eles começam a evadir daquele local, ao ponto de Samar olhar e ele está sozinho no meio daquele pedaço de terra. Alabai, Aster, Alabacanda. Ele estava só contra um exército, mas ele estava predisposto em fazer aquilo que estava ao seu alcance. Samar não podia derrotar os filisteus, mas ele podia lutar. Samar não podia trazer a vitória contra o exército filisteu, mas ele podia lutar. Samar não podia operar com livramento naquela ocasião, mas ele podia lutar. Ele faz aquilo que estava ao seu alcance. E a Bíblia vai dizer que naquele dia Deus operou um grande livramento. Entenda, pelo amor de Cristo Jesus, que se nesta noite você se posicionar, se predispor em cumprir aquilo que está no teu alcance, aquilo que está dentro da tua possibilidade, Deus vai manifestar como impossível ao teu favor. Ele vai revirar no teu cativeiro, Ele vai acalmar o vento, Ele vai aquietar o mar e vai fazer a exaltação ser a tua realidade de vida. Era nada, mas Ezequias estava predisposto em fazer. Eu acho lindo o primeiro milagre do ministério de Jesus, Chevaliano. A Bíblia vai dizer que ele estava em uma festa de casamento, onde foi convidado Maria, sua mãe, ele e os seus discípulos. E a notícia para Jesus que Maria trazia é que o vinho havia acabado. Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Maria se aproxima dos serviçais daquela festa e diz: fazei tudo quanto ele os mandar fazer. Isso aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque esses serviçais, eles não podiam fazer milagre, mas eles tinham alguma atividade que estava ao seu alcance, e que se eles estivessem predispostos em cumprir, Jesus transformaria água em vinho. Eles tinham o poder de transformar água em vinho, pastor? Não, mas eles tinham condições de encher os vasos de água para Jesus manifestar e fazer um milagre naquela festa. Eles não podiam agir no sobrenatural, mas no mundo físico havia uma atividade que eles podiam exercer. Talvez o milagre que você precisa hoje, você não tem condições de fazer, mas eu tenho convicção que existe algo que na tua pouca força, que no teu pouco recurso, que na sua pouca condição, você ainda precisa estar predisposto em cumprir. Ezequias entende esse princípio, e ele estava predisposto em fazer.
O segundo ponto que me chama a atenção no texto, Eduardo, é a abordagem de Senaqueribe. Ele se apresenta diante de Israel, olha para eles e diz: em quem confiais? Viste o que eu fiz às outras nações e aos seus deuses? Quem é o Deus que pode os livrar? Senaqueribe se apresenta com a intenção de causar temor. E o interessante do texto é que a Bíblia vai dizer que ele fala a língua da nação de Israel. Ele não se apresenta para aterrorizar Israel de uma forma que eles não entenderiam. Ele estuda o dialeto do povo de Deus. Ele estuda a língua da nação de Israel. E ele olha e diz: quem é o Deus que pode os livrar? O diabo, ele nunca se apresentará a nós de uma forma que seja incompreensível a nossa capacidade de raciocínio. Ele sempre se apresentará de uma forma pela qual nós conseguimos o compreender. Senaqueribe fala de uma forma que o povo conseguia entender. E o interessante é que o povo já havia visto Deus os arrancar por mão forte do Egito. O povo já havia visto Deus abrir o mar vermelho para eles passar. O povo já havia visto Deus o sustentar durante 40 anos, ao ponto do sapato não envelhecer, da roupa não desgastar e haver uma evolução juntamente com o crescimento do povo. O povo já havia visto Deus os atravessar pelo Rio Jordão, derrubar a muralha de Jericó e os feito possuir a promessa de uma terra que mana leite e mel. E agora a pergunta é: quem é o Deus que pode os livrar? O que Senaqueribe queria causar no coração de Ezequias e no coração do povo era uma incerteza daquilo que eles já ouviram Deus falar. Por que, pastor? Porque Deus disse a Moisés que sempre que o povo se achegasse a ele, ele se achegaria ao povo. E que debaixo de uma obediência não haveria quem poderia os vencer. Ou seja, já havia sobre a nação de Israel, antes mesmo do princípio da guerra, uma palavra que Deus os daria vitória. Mas qual é a intenção de Senaqueribe? Causar temor, causar dúvida, causar incerteza acerca da promessa de Deus. Eu acho muito interessante Mateus capítulo de número 4. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo se manifesta com o objetivo de anular sobre Jesus aquilo que ele já havia ouvido da boca de Deus. A Bíblia diz que a abordagem do diabo para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Eu não tenho certeza se você é. Eu não tenho convicção se você é. E eu quero causar dentro de ti essa mesma sensação. Se tu és, prova. Só que no capítulo 3, no versículo 17, após ser batizado por João, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo e todos que ali estavam já haviam ouvido Deus bradar e dizer: este é o meu filho amado. Ou seja, no capítulo 3, Deus já havia liberado sobre Jesus uma palavra que ele era o Filho de Deus. E agora, em meio à aflição, o diabo quer anular de Jesus a certeza daquilo que ele ouviu Deus falar. Esta
a estratégia que o diabo usa contra a igreja do Senhor. Porque ele sabe que a única forma e a única ferramenta que ele tem para nos afastar da promessa de Deus é causando no nosso interior uma incerteza daquilo que já foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Senaqueribe queria causar esse sentimento. Será que Deus faz? Será que Deus cumpre? Será que Deus cura? Será que Deus salva? Será que Deus transforma? Será que Deus restaura? Será que Deus se manifesta com provisão? Será que Deus se manifesta com fidelidade? Será que Deus se levanta contra os meus inimigos? Será que Deus vai ser o meu refúgio, a minha fortaleza? Será que Ele vai quebrar o arco, que Ele vai cortar a lança, que Ele vai queimar os carros no fogo? E não permita que em meio às aflições o nosso adversário coloque no teu coração um sentimento de dúvida sobre aquilo que Deus já declarou sobre a tua vida. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porque a Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra para cumprir. E mesmo que o teu adversário olhe e diga quem é o Deus que pode o livrar, você tem testemunho para olhar e dizer: é o mesmo que me livrou no passado, é o mesmo que foi fiel no passado, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é mesmo eternamente. Precisamos entender que Deus, Ele é imutável, que a nossa situação ela muda, que sai do nosso controle, mas que continua no controle de Deus. Terceiro ponto que me chama a atenção, e eu já termino, e essa eu quero a sua atenção, porque é isso que trará no teu coração a motivação de continuar, mesmo mediante as aflições. Terceiro e último ponto que me chama a atenção é que a exaltação de Deus sempre é maior do que a aflição. Consegue dizer isso para alguém? A exaltação sempre é maior do que a aflição. Deus, Ele nunca faz algo na mesma proporção. Ele sempre tem preparado para nós algo maior. Maior. Sempre algo maior. Eu acho lindo o texto, porque a Bíblia vai dizer que quando o Senaqueribe se apresenta para afligir Ezequias, essa aflição ela é manifesta diante de Judá e diante do exército da Síria. Ou seja, havia no máximo duas nações, dois povos presenciando a aflição de Ezequias. Mas a Bíblia vai dizer que após a exaltação, ele foi exaltado diante dos olhos de todas as nações. Aleluia. Último versículo que eu li. E Deus o exaltou diante dos olhos de todas as nações. Ele foi afligido diante de duas, mas quando Deus manifesta, até quem não presenciou a aflição teve que reconhecer que Ele tem um Deus que pode livrar. Eu acho lindo porque ele é afligido e ele vai orar e ele clama pela manifestação de Deus. E em meio ao clamor, Deus se manifesta. Porque em Jeremias capítulo 33, verso 3, Deus diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não existe clamor sem resposta. Ele clama, e a Bíblia vai dizer que Deus envia o anjo no arraial, no acampamento dos assírios.
E naquela ocasião, Deus manifesta com vitória. Porque 185 mil homens são mortos ao fio da espada. Ou seja, Ezequias não tinha condições de manifestar a sua própria exaltação. Mas por causa da sua fidelidade, do seu compromisso, Deus manifesta e faz por ele aquilo que era impossível mediante a sua força. E quando Deus manifesta, isso para mim é o mais lindo, que muitas nações ficaram sem entender o porquê de tanta exaltação. E eu quero profetizar que essa será a sua realidade a partir de hoje. Que aquilo que você não consegue fazer, que aquilo que você não tem recurso para fazer, que aquilo que as suas forças são poucas para executar, mediante o teu compromisso e a tua fidelidade, Deus se manifestará ao teu favor. Eu profetizo sobre a tua vida que daqui a alguns dias alguém vai olhar e vai dizer: mas por que um carro tão bom? Por que uma casa tão grande? Por que uma oportunidade para cantar em um congresso tão grande? Para pregar em uma festividade tão grande? Por que em tão pouco tempo ele está exercendo algo dentro da casa de Deus? É porque quem não viu o teu período de aflição vai ter que reconhecer que Deus te exaltou. E mesmo que não compreenda, mesmo que não entenda ou aceite, vão ter que ver que Deus é na tua vida e que Ele te exaltou. E não se preocupe se daqui a alguns dias alguns questionamentos forem manifestos. E alguém olhar e dizer: eu não acho certo, eu não concordo com tanto, não é necessário. É Deus olhando e dizendo: eu sempre faço maior do que a aflição. Eu sempre vou além do que o momento do sofrimento. Eu sempre faço mais do que aquilo que o inimigo pode provocar. É porque a minha obra, ela sempre sobressai a obra do inimigo. É porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É porque aonde o diabo achou que ia destruir, Deus olha e entra com a restauração. É porque a porta que o diabo pensa que iria fechar, Deus abre e faz uma porta maior. É porque quando o diabo pensa que era o fim, Deus rasga o céu e manifesta a bênção sobre a terra, mas Ele não deixa o seu povo envergonhado. Ei, mas você só vai viver a exaltação de Deus após a aflição, se decidir permanecer fiel, mesmo sendo afligido. Porque Ezequias, em momento algum, ele titubeou em duvidar da fidelidade de Deus. Em momento algum, ele olhou para Deus e disse: do que vale a minha fidelidade? Do que vale o meu compromisso? Qual valia teve todo o meu sacrifício em restaurar o templo, em restaurar o ministério levítico sacerdotal, em restaurar as ofertas, em restaurar o culto, em convocar o povo para a festa, em extinguir a idolatria? Ele entendia que a aflição se manifestou, mas que Deus também manifestaria ao teu favor. Eu quero te convidar a colocar sobre os pés, se você pode, amém? Para quê, pastor? Porque eu quero orar para a tua vida essa noite, para que Deus possa te fortalecer em meio às aflições, porque há um propósito de exaltação da parte de Deus sobre a tua vida. Porque quem olhou para a tua vida e disse: não canta mais, não prega mais, não ora mais, vai ter que reconhecer que Deus decidiu te exaltar. Para quem olhou para a tua vida e disse: não vai dar nada que presta, vai acabar desse jeito, vai falir, vai fechar as portas, vai ter que olhar que Deus manifestou na terra com o propósito de te exaltar. Só que eu quero te fazer um convite esta noite. Não me deixe orar sozinho. Por quê, pastor? Porque eu não conheço a tua aflição da mesma forma que você conhece.
Eu não tenho propriedade para falar da tua dor da mesma forma que você tem. Porque você entende a dimensão do teu sofrimento. Você compreende a sua pouca força. Mas eu quero trazer ao teu coração a compreensão daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Senhor Deus, eterno Pai celestial,